O deputado federal Merlong Solano volta hoje ao cargo de secretário de governo. Ele ficou quase 2 meses afastado porque queria vivenciar a experiência na Câmara Federal. E é com ele que o repórter Marcos Teixeira conversa a partir de agora para saber como foi essa experiência lá em Brasília e sobre a pasta onde são tomadas as principais decisões políticas do governo. Com você, Marcos. Olha, João Neto, na verdade são 2 posses marcadas para hoje. Em Brasília, o suplente de deputado Mainha, que é do Solidariedade, terceiro suplente da coligação governista, assume hoje o mandato de deputado federal. E aqui no Piauí, no Palácio de Karnak, o deputado federal Merlong Solano está retornando à Secretaria de Governo. Lembrando que essa sequência acontece em função da saída da deputada federal Rejane Dias, do PT, para a Secretaria de Educação. O senhor teve 40 dias em Brasília e apresentou um projeto relacionado à questão da educação, especificamente com relação à escola integral. Qual a proposta? A ideia básica é ampliar o financiamento das escolas de tempo integral. Eu altero com a minha proposta a lei que regulamenta a destinação dos recursos do Fundeb, ampliando os recursos das escolas de tempo integral de uma forma em que hoje elas deixariam de receber os atuais cerca de R$ 3.300 por aluno e passariam a receber R$ 3.864 por aluno. Fiz isso porque entendo que a escola de tempo integral representa um grande avanço na qualidade da educação, só pelo fato dos alunos passarem mais tempo na escola. Se além disso eles tiverem uma escola com boa infraestrutura, com bons recursos pedagógicos, nós teremos uma ampla melhoria na educação do nosso país. E com os valores atuais, isso fica impossível? Ainda não é suficiente. Eu percebo nas escolas que visito aqui do Piauí que há uma melhoria, porque o aluno passa mais tempo na escola, porque tem acompanhamento no reforço, mas a infraestrutura ainda foi quase toda ela adaptada. Precisamos construir escolas novas, adaptadas para o tempo integral, e ter o recurso suficiente para todo o material de apoio de que se precisa para fazer uma boa educação. Agora, o secretário retorna ao cargo exatamente numa semana decisiva de negociações entre o governo e categorias do serviço público estadual. São 7 categorias, entre elas as polícias militar, civil, além do corpo de bombeiros, que reivindicam reajustes já definidos, por exemplo, há 2 anos, em 2013. Alguns desses reajustes, inclusive, viraram lei e agora o governo alega que há dificuldade para honrar esse compromisso. Ainda esta semana, o governador Wellington Dias deve se reunir com representantes dessas categorias. Eu conversei ontem sobre o assunto com o governador. Acompanhe. Vamos lidar com dupla responsabilidade. Primeiro, responsabilidade com os servidores, de buscar honrar, cumprir, tá certo, os direitos dos servidores. Do outro, com responsabilidade com a sociedade. A lei que a Assembleia aprovou, ela sempre tem um artigo que diz de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, nós queremos estar implementando do que há de plano de carreira, do que há de reajuste a ser dado. Uma parcela agora em maio, devemos agora, nesta terça-feira, estar definindo o quanto. Em seguida, provavelmente em novembro, uma nova parcela, mas vamos pagar o retroativo, ou seja, ninguém vai perder nada. Aquilo que não foi possível implementar agora, para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal, o que isso traz de prejuízo para a população? As 2 polícias serão beneficiadas com esse reajuste? A Polícia Civil, a Polícia Militar, bombeiros, servidores de diversas áreas. E o que nós vamos fazer é dar um reajuste, em uma parcela no limite do que é possível agora, uma outra parcela no final do ano, em novembro provavelmente, mas vamos poder também estar pagando o retroativo, ou seja, aquela parte da parcela que não foi paga no mês de maio, que é paga em junho, nós vamos recompor pagando, tá certo? A partir dessa última parcela. Então, ninguém vai perder nada. Secretário, até onde o governo pode ir com relação a esse reajuste das categorias? Reajustes, eu lembro novamente, já definidos isso há 2 anos. É verdade. O governo passado definiu uma série de reajustes, aprovou uma série de planos e cargos, sem levar em conta a situação financeira do Estado. Tanto que nós encontramos o Estado
em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal, gastando mais de 50% da receita corrente líquida com o pessoal. E com isso o Estado ficou paralisado em suas operações com o governo federal, sem poder receber transferências federais, sem poder celebrar operações de crédito. Resolvemos o problema do ponto de vista contábil, retirando o gasto com o déficit da Previdência da conta de gasto com o pessoal, mas o problema financeiro persiste. E agora, com esses aumentos já aprovados no governo passado, se implementados de uma vez só, nós voltaríamos para o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então o governador Wellington Dias já orientou a equipe, as contas já estão feitas, não é possível absorver esse ano mais do que 7,5 bilhões de acréscimo na folha de pagamento. Então o governador já orientou a equipe técnica para... A intenção então é escalonar, é parcelar esses reajustes? Parcelar dessas categorias que já conquistaram benefícios em lei, não cumprir a lei dentro das possibilidades financeiras do Estado, ou seja, pagar o que for possível esse ano e anotar o que não for pago para pagar a partir de 2016. É porque são duas parcelas, né, secretário? Agora de maio e de novembro. Então como o governo vai equacionar isso? É exatamente o que eu estou lhe dizendo. Dentro desse limite de até 7,5 milhões, nós vamos negociar com as diversas categorias que já têm leis aprovadas e implementar o aumento que for possível esse ano. O restante será anotado como dívida do Estado com os servidores para ser negociado o pagamento em 2016. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista, secretário. João Neto, Marcela. Ok, muito obrigado, Marcos, pelas informações.